Bora lá, vamos direto ao ponto para revisar um tema que é figurinha carimbada em qualquer prova de processo penal, o juiz das garantias. Entender essa figura é, sem dúvida, essencial. Para começar, vamos separar as coisas. Pensa assim, o direito penal é o que diz o que é crime. Ele define a conduta e a pena. Já o direito processual penal é o como. É o manual de instruções que o Estado tem que seguir para poder aplicar aquela pena. Simples assim. Um é o que, o outro é o como. E aqui tem um ponto que muda toda a perspectiva. O processo penal não é uma arma do Estado contra as pessoas. Muito pelo contrário. Ele funciona como um escudo, uma garantia fundamental de que ninguém vai ser punido de qualquer jeito sem um caminho justo e pré-definido. Ok, mas como esse caminho é organizado? A estrutura toda do processo não é aleatória, ela segue uma lógica. E a escolha que o Brasil fez sobre qual lógica seguir define tudo o que acontece na justiça criminal. Basicamente, existem dois modelos principais. De um lado, o sistema inquisitório, que é aquele modelo antigo onde o juiz fazia tudo. Ele investigava, ele acusava e ele julgava. Um poder imenso concentrado numa só pessoa. Do outro lado, a gente tem o sistema acusatório, que foi o que o Brasil adotou. Aqui, os papéis são separados. Tem quem acusa, tem quem defende e tem o juiz, que fica no meio, imparcial, só para julgar. E olha, essa escolha não é só uma ideia, não. Está escrito na lei, preto no branco. O artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que entrou com o pacote anticrime, veio para sacramentar isso. A nossa estrutura é acusatória e ponto. E é exatamente para reforçar esse sistema acusatório, para garantir que ele funcione de verdade, que surge uma das figuras mais debatidas e importantes do processo penal moderno, o juiz das garantias. Mas espera aí, por que criar essa divisão toda? Um juiz só não dava conta? Qual é a grande sacada por trás dessa separação de funções? A resposta é uma palavra: imparcialidade. Pensa comigo. O juiz que autoriza uma busca e apreensão, que decreta uma prisão preventiva durante a investigação, ele já está tendo um contato muito profundo com os indícios do crime. A chance da opinião dele ficar, digamos, contaminada é muito grande. A solução, então, foi criar dois juízes, um para a fase de investigação e outro completamente diferente para julgar o caso. Resumindo a ópera, o juiz das garantias é o fiscal da investigação. Ele não está preocupado em condenar ou absolver, mas sim em garantir que a lei e os direitos fundamentais sejam respeitados enquanto a polícia investiga. Ele é o guardião das regras nessa fase inicial. E, importante, isso não é coisa para o futuro não, já está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal bateu o martelo em agosto de 2023, disse que a figura é constitucional e estabeleceu um cronograma para que os tribunais de todo o país se adaptem. O prazo pode ir até 2025. Certo, mas na prática, no dia a dia, o que esse juiz decide de fato? Vamos ver as competências dele. A lista de tarefas dele é enorme e muito importante. É ele quem analisa a legalidade de uma prisão em flagrante, quem decide se alguém vai ficar preso preventivamente, quem autoriza uma quebra de sigilo telefônico, enfim, qualquer medida mais séria durante a investigação precisa do ok dele. Ele também pode trancar um inquérito que não tem futuro e até julgar habeas corpus. Agora, atenção total. Esse é o momento de pegar o marca-texto porque aqui está o pulo do gato para qualquer prova. Uma coisa foi o que o Congresso escreveu na lei. Outra coisa foi o que o STF decidiu que vale. E essas diferenças são prato cheio para examinador. Primeira divergência. A lei dizia que o trabalho do juiz das garantias ia até o recebimento da denúncia. Ou seja, até o momento em que o outro juiz diz: ok, essa acusação faz sentido, vamos começar o processo. Só que o STF adiantou o relógio, decidiu que a competência termina antes, no mero oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Ou seja, a partir do momento que o promotor protocola a acusação, o juiz das garantias já passa a bola para o colega. Segundo ponto de atrito, prazo de inquérito com investigado preso. A lei foi bem direta, só podia prorrogar uma única vez. Se estourasse o prazo, a soltura era imediata e automática. O STF, no entanto, flexibilizou. Entendeu que investigações complexas podem precisar de mais tempo, então permitiu mais de uma prorrogação, desde que muito bem fundamentada. E o mais importante, a soltura deixou de ser automática. O juiz tem que reavaliar se a prisão ainda é necessária. E vamos para a terceira e talvez maior polêmica. O que fazer com os documentos da investigação? A lei, para evitar a tal contaminação, dizia que os autos do inquérito não seriam enviados para o juiz do processo, ficariam guardados com o juiz das garantias. Mas o STF disse não.
Isso é inconstitucional. O argumento foi que o juiz que vai julgar o caso precisa ter acesso a tudo, ao filme completo. Portanto, a decisão final foi que os autos da investigação serão, sim, enviados para o juiz do processo, derrubando aquela barreira que a lei queria criar. E para fechar o raciocínio, tão importante quanto saber as regras é saber onde elas não valem. Vamos dar uma olhada nas exceções. Então, anota aí. O juiz das garantias não atua nos juizados especiais criminais, que julgam crimes mais leves. E, por decisão do STF, ele também está fora dos processos do tribunal do júri, dos casos de violência doméstica e daqueles processos de quem tem foro privilegiado. Para terminar a nossa revisão, fica uma pergunta clássica, daquelas que caem em prova para ver se o conceito foi entendido. Se alguém entra com habeas corpus durante a fase do inquérito policial, quem é que vai julgar? Se tudo que a gente conversou fez sentido, a resposta está na ponta da língua e mostra exatamente o papel central que essa nova figura tem no nosso sistema.